Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia para você que vai estar assistindo esse vídeo. Hoje eu quero reagir a um debate que tem gerado bastante repercussões nas redes sociais entre o apologeta católico Ariel Lazari e o pastor protestante Eliseu, conhecido no meio evangélico exclusivo por suas participações em eventos como Gideões. Meu objetivo aqui não é defender nem o lado A e nem o lado B, mas analisar tecnicamente esse debate, mostrar para vocês quem de fato se aproximou mais do conceito verdadeiro da idolatria à luz das escrituras e dos termos originais. Aqui eu não vou puxar nem para a religião, nem fazer juízo emocional. A proposta é simples: olhar para o texto, para o contexto e para o significado real da palavra. Neste vídeo eu vou reagir especificamente à introdução do debate, onde é feita a pergunta central: o que é idolatria? Simplesmente isso. O que nós vamos ver no debate é, na abertura, cada participante teve alguns minutos para responder. É justamente nessa resposta inicial que já dá para perceber o nível de precisão de cada um. Então, baseado nisso, vamos ao vídeo. Agora eu irei dar pause aqui para a gente analisar a abertura de cada um, a qual cada um vai definir o conceito de idolatria. E é nesse ponto que nós iremos analisar. Ok, vamos ao vídeo. Messi, por favor. Muito bem, Ariel. Bem, vamos falar sobre o que é idolatria, então, de acordo com a Bíblia. E se a gente procurar, quem estiver em casa procurar na Bíblia, idolatria é X, não vai encontrar na Bíblia. Não tem uma definição assim de termos dentro da Escritura. Mas nós temos vários versículos que citam um comportamento como se fosse idolatria. O primeiro deles seria dar a uma criatura a glória que é devida a Deus. Isso aparece lá em Êxodo 20, né, quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não fazer escultura, não se prostrar diante delas. Aparece também no Salmo 115, no Salmo 135, e costuma ser inclusive essa definição de idolatria que é mais defendida pelos protestantes, e nós católicos concordamos com ela. Depois tem outro tipo de idolatria, que é tentar adequar Deus ao meu entendimento. Então, na verdade, eu passo a ser Deus. Eu defino o que é Deus, mesmo que eu coloque isso em outra criatura. Por exemplo, isso acontece lá em Êxodo 32, no episódio do bezerro de ouro. Inclusive, uma das primeiras vezes que aparece o nome de Deus escrito fora da Bíblia, a Bíblia, bem, quando ela foi escrita mesmo, né, na versão que a gente conhece, foi lá mais ou menos no século V a.C. Antes disso, a gente tem no século VIII um vaso, né, uma pitas, esse é o nome do vaso, é uma pitas, né, um vaso bem grandão, assim, é o nome técnico para esse tipo de vaso, no sítio arqueológico de Kuntilet Ajrud, lá no deserto do Sinai. Inclusive, se quiser eu passo a imagem desse pitas, eu tenho aqui no Zap, se quiser eu passo para a equipe aí para eles mostrarem. E a primeira vez que aparece o nome de Deus, aparece com um bezerro desenhado. Ou seja, são judeus que estão dizendo que aquele ali, que Adonai de Shomron e sua Astoret. Então a gente sabe que os judeus pela Bíblia, né, eles tiveram muita dificuldade em entender o que é Deus e resistiram ao ensinamento de Moisés. Então uma das primeiras vezes que aparece o nome de Deus já vem associado a um touro. Isso é como em Êxodo 32, eles tentando dar uma imagem para Deus que não é aquilo que Moisés está pregando. E nós vemos também, lá em Números 16, quando Coré, Datã e Abirã e os seus filhos se revoltam contra Moisés e dizem assim: quem é esse homem aí que está querendo se arvorar como príncipe sobre nós? Deus não está no meio de nós? E aí eles tentam ir lá e fazer a própria definição deles ali do que seria o culto devido a Deus. O que acontece é que a terra se abre, engole todos eles e eles cometeram um crime de idolatria. E quando nós vamos para o Novo Testamento, a definição de idolatria que aparece especificamente em Colossenses 3:5 é a avareza. Também aparece em Efésios 5:5. A avareza, que é idolatria. E Jesus Cristo, quando ele fala do que é idolatria, lá no Sermão da Montanha, Mateus 5 até Mateus 7, ali mais ou menos, ele diz que não podemos adorar a Deus e a Mamon, que era o Deus do dinheiro. Não se pode adorar a Deus e ao dinheiro. Então, no Novo Testamento sempre aparece a idolatria associada a algum tipo de ganância. Sempre vem com isso de querer o dinheiro, querer colocar o dinheiro em cima de Deus. Os fariseus, inclusive, quando Jesus fala isso,
eles começam a rir de Jesus, diz o Evangelho de São Lucas, porque eles eram amigos das riquezas. Eles achavam que só a fachada era o que importava. Então eles diziam, bem, eu não tenho imagem, né, de nenhum deus pagão, então como é que eu vou ser idólatra? E Jesus diz, não, vocês são idólatras porque vocês adoram ao Deus dinheiro, né, ao Deus mamão. Então são essas três definições que nós temos no Antigo Testamento, mas isso de dar uma criatura glórica devida a Deus, adequar Deus ao meu entendimento, sem acreditar na autoridade que é da palavra de Deus. E no Novo Testamento se resume a idolatria a não podeis servir a Deus e às riquezas. Então tem várias camadas do que é a idolatria. É um pecado que sempre é sempre um risco de que a gente caia nesse pecado, e eu vejo que hoje há uma tendência, especialmente pelas pregações protestantes, de focar muito na casca do que é idolatria. A pessoa se ajoelhou diante de uma imagem, idolatria. A pessoa pediu intercessão, idolatria. E não é o que a gente vê no Novo Testamento. O Novo Testamento ele foca mais na adoração a riquezas. Então muitas vezes tem gente que adora a riqueza, vive só pro dinheiro, só quer dinheiro, e não percebe o que é o cerne da idolatria. Acha que está seguro, porque pela casca eles não cometem aquilo que eles leem lá em Êxodo 20, mas por dentro são pessoas que estão procurando só a própria prosperidade. E isso também é pecado de idolatria. Então, passar agora a palavra aqui para o pastor, para ele trazer a visão protestante. Vamos. Ok, vamos lá. Aqui a gente vimos a apresentação do Ariel Lazari. E já adianto que ele trouxe muito fundamento dentro dos originais. Agora vamos ver qual será a introdução do pastor sobre o que é idolatria. Olá, pastor. Idolatria vem do termo ídolo, onde está envolvido toda uma construção de palavras, que se origina no eidos, forma, aparência, figura. Portanto, idolatria é literalmente um culto àquilo que é visível. Se vivemos por fé e não por vista, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 7, a fé é o firme fundamento do que não se vê, Hebreus capítulo 11. E Deus nunca foi visto por ninguém, claro, antes da encarnação, João 18. Isso implica dizer que qualquer tentativa de se conectar com o transcendental, através de coisas não criadas por Deus ou qualquer objeto, se torna idolatria. Tudo que o Ariel citou é idolatria, mas o fato de anular um não significa que o outro não seja. Então, o amor ao dinheiro, idolatria. Avareza, idolatria. Culto a si mesmo, idolatria. Envolver o uso de imagens em culto, dizendo usá-las para ter contato com Cristo e com o sobrenatural, à luz da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento e História da Igreja, é idolatria. Agora, 3h40. O meu desejo aqui é que o Ariel me mostre, à luz da Bíblia Sagrada, que prostração diante de imagens em ambientes culticos, para que se tenha contato com Deus, para glorificá-lo, não é idolatria. Então a minha proposta aqui é simplesmente 3. Primeiro, o culto romanista não se baseia no Antigo Testamento, não se origina nas principais doutrinas da Bíblia, e é do Antigo Testamento que herdamos as primeiras, principalmente a doutrina da incomparabilidade divina. Em segundo lugar, o culto romanista mostra um profundo desconhecimento dos textos de culto do Novo Testamento. Como disse Pedro na segunda carta, no capítulo 3, os textos bíblicos são distorcidos para a perdição teológica e eterna daqueles que assim fazem. Romanos capítulo 1, versículo 21, Paulo disse que em seus discursos, aqueles que fazem imagens para representar Deus na terra se desvanecem, seu coração insensato se obscurece. E no versículo 22, eu comparo com o romanismo em algumas matérias de fé. Eles se dizem sábios, mas se tornam loucos, pois no versículo 23 Paulo diz que mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Em terceiro lugar, os romanistas papais podem ser facilmente acusados de lançar um véu romano e
pagão sobre a simplicidade do culto da igreja primitiva. Assim como tenho certeza que se Daniel Berg e Gunnar Wingre entrassem em algumas igrejas que se dizem pentecostais e se envergonhariam, os apóstolos com mais intensidade reagiriam contra a igreja que se diz apostólica na aparência, porém pagã na essência. Tá certo. Ok, como vimos, cada um apresentou o conceito de idolatria. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir para vocês o meu esboço mostrando dentro dos originais verdadeiramente o que é idolatria e quem dos dois mais chegou perto à luz das Escrituras. Diante disso, vamos ao esboço. Aqui estou com o esboço aberto sobre o que verdadeiramente é a idolatria. Eu vou ler aqui para vocês, bem explicativo, bem montado, de acordo com como está nos originais, sem puxar nem para lá do A, nem para lá do B. Vamos lá. O que é verdadeiramente idolatria? É uma análise bíblica, linguística e contextual sem viés denominacional. Introdução. A palavra idolatria frequentemente é utilizada em debates religiosos, como esse que a gente está vendo, porém, na maioria das vezes, em definição técnica precisa. As escrituras não apresentam uma definição sistemática direta, mas constroem um conceito ao longo do texto. Portanto, compreender idolatria exige análise dos termos original, que é o que a gente está fazendo aqui, leitura do texto histórico e cultural, interpretação da intenção do texto. Segundo, análise linguística original, hebraico do Antigo Testamento, Pesel, imagem esculpida, ídolo físico, e Temunai, forma, aparência e representação, Avodai Zarat, culto estranho ou adoração indevida. Ponto técnico. O hebraico não condena, preste atenção aqui, o hebraico não condena apenas o objeto, mas o tipo de culto direcionado a ele. No grego, no Novo Testamento, eidolon, imagem, representação a ídolo, latreia, serviço, culto, adoração religiosa. Idolatria, culto prestado a uma imagem ou substituto de Deus. Veja a diferença. Definição técnica e a síntese. Idolatria, ato de atribuir culto à devoção, confiança e o valor supremo, algo que não é Deus, ocupando o lugar que pertence exclusivamente a ele. O contexto cultural do mundo antigo, vamos lá. No contexto do Antigo Oriente Próximo, imagem era comum em várias culturas, representava divindades e poderes espirituais. Porém, o problema central não era a existência da imagem, mas invocar a presença divina nela, prestar culto a ela e atribuir poder espiritual a ela. Distinção fundamental, o ponto central, o erro comum. Imagem é igual a idolatria. Isso é um erro comum. Isso é exatamente uma das coisas que o pastor apresentou aí. Uma correção bíblica. Nem toda imagem é idolatria. Exemplo, dentro da própria escritura, querubim na arca da aliança, Êxodo 25, serpente de bronze, número 21. Logo, o problema não é o objeto, e sim, mas o uso espiritual indevido do objeto. Veja o que é verdadeiramente idolatria. Não é o objeto, e sim o mau uso espiritual indevido do objeto. Quinto artigo. A estrutura bíblica da idolatria. A Bíblia apresenta idolatria em 3 níveis. Substituição de Deus, quando algo ocupa o lugar de Deus. Base, troca a glória divina por outra coisa. Segundo artigo, distorção de Deus, quando o homem cria uma ideia de Deus conforme sua própria mente. Vou dar um exemplo, tentativa de representar Deus de forma inadequada, reduzir o transcendente ao compreensível. E terceira, deslocamento do coração, quando algo passa a governar o interior do homem, inclui dinheiro, que foi o que o apologeta falou, poder, ego e desejo. Agora vamos para o 6º artigo, idolatria no Novo Testamento. O Novo Testamento amplia o conceito de idolatria, não é apenas externa, é interna. Exemplo clássico, avareza como idolatria, que foi o que o apologeta falou. Isso revela que a idolatria pode existir mesmo sem a imagem física. Olha o importante aqui. O 7º princípio. Princípio teológico central.
Idolatria é substituição funcional de Deus na vida humana. Ou seja, confia mais em algo do que em Deus. Depende mais de algo do que de Deus. Valoriza mais algo do que de Deus. Oitavo, erro comum nas interpretações. Reducionismo. Limitar a idolatria a apenas um objeto físico, que é o caso que o pastor quis falar lá na introdução. Generalização. Dizer que todos uso de imagem é idolatria. Está generalizando. Prova do texto. Usar versículos isolados sem definir o conceito. Apelo emocional. Substituir a análise por discurso religioso. E 9, para concluir. A idolatria não começa no objeto. Começa na intenção. Não está apenas nas mãos. Está no coração. Não apenas visível. E espiritual. É espiritual e funcional. Aqui está o esboço. Vamos voltar lá para o vídeo. Portanto, para fechar esse debate, agora eu vou dar a minha análise e o meu ponto que eu cheguei, sem puxar nem para um nem para outro. Vamos lá. Sendo claro e sendo honesto e coerente, baseado nas escrituras. Portanto, analisando de forma técnica com base nos termos originais do contexto bíblico e na construção do conceito dentro da própria escritura, fica evidente, minha gente, que o apologeta apresentou uma definição de idolatria mais consistente e mais fundamentada. Por quê? Eu vou explicar. Ele trabalhou o conceito, ele respeitou a categoria bíblica e se aproximou mais do sentido real do texto, a qual mostrei no esboço. Já o pastor, apesar de citar alguns versículos, começou com uma definição frágil do termo e construiu sua argumentação sem base semântica e sólida, o que compromete toda a linha de raciocínio. Em qualquer área séria do conhecimento, seja teologia, filosofia ou linguística, quem não define corretamente o termo dificilmente sustenta o argumento consistente. Então, para finalizar, aqui não se trata de religião, mas de fidelidade ao texto. E nesse ponto do debate, o apologeta foi mais preciso. Diante disso, eu encerro esse vídeo e em breve eu voltarei com mais react do próximo conteúdo do debate.